Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Episódio de hoje: o poder da palavra e a falência possível da Matrix. O termo falência é usado no campo do direito, da medicina, da administração de negócios. Empresas falem. Há a tão temida falência múltipla de órgãos e há a falência de fato e, por fim, a falência legal. As aplicações do termo, das quais citei algumas, justificam o seu uso aqui para demonstrar de como iniciamos por uma falência legal da Matrix, passamos a uma falência de órgãos e colaboramos prontamente para uma falência de fato ou generalizada, por fim. A maneira de construir a frase também conta. A possível falência da Matrix é uma previsão filosófica, também reconhecida nos anais das ciências esotéricas, porque daqui a um tempo longínquo isso ocorrerá. A dedução vem do fato de que ela é um arquétipo criado dentro do campo provisório, a sétima camada do tempo, a mais exterior, e se enfraquece a cada vez que um grupo se liberta, e ela segue camaleonicamente se renovando para sobreviver, se atualizando e absorvendo a humanidade novamente. Então, falência possível é de que falamos aqui. Ela é possível de receber mais um degrau e se ampliar com a atuação libertária do grupo que reage às forças cósmicas anteriores à Matrix, aqui na Terra, no momento atual, no famoso hoje da obra. Esse hoje refere-se ao momentum, ao agora. Esse agora é uma fração de segundo de lucidez que temos por ansiarmos essas coisas. Mas essa lucidez, vai se ampliando até se fazer um estado indestrutível, mesmo pela morte. De que falamos mesmo? Falamos nesse momento do libertarismo tecnosófico, se podemos assim falar, ou seja, da capacidade de, ansiando pela eternidade, nós absorvermos conhecimentos, os reconhecermos no campo dos nossos anelos, os colocarmos em prática em nosso laboratório interior, onde única e exclusivamente isso é possível, e de nos empenharmos nisso, e irmos crescendo em consciência e estado libertacional, passo a passo, em nossa vida. Já mostramos aqui, em outro vídeo ou podcast, que a querida Mãe Natureza é, na verdade, uma madrasta má. Fato esse retratado simbolicamente nos contos de fadas, nos fados portugueses, nos contos simbólicos mitológicos das diversas culturas, nas narrativas de heróis e suas jornadas, nas lendas regionais e mundiais, em muitas tradições religiosas, músicas, enfim, onde vemos que sempre algo engoda o homem que precisa, por fim, de um grande esforço para se livrar do encanto, do canto da sereia. E aí é onde o poder da palavra muito conta. Falamos no podcast anterior do verbo original. Explicamos o que é, mas aqui estamos falando do verbo pessoal, revestido com as atribuições da consciência da pessoa que o emite. É evidente que esse poder só existe em uma fala consciente, que dimensiona os termos que estão sendo usados dentro do assunto que está sendo tratado. Nesse momento, podemos falar de chaves de expressão, que são determinadas palavras próprias de cada segmento do entendimento humano das coisas e que se revestem de significados muito particulares e que, pronunciadas conscientemente, se carregam ou revelam seu poder de significado original. Então, temos agora duas coisas: o poder das palavras e as chaves de expressão. Algumas palavras, mais do que outras, devido à sua natureza cabalística, carregam naturalmente determinado poder que, se a palavra for emitida junto ao poder de quem pronuncia, portanto, o verbo pessoal, ela tem despertado a sua chave de significado
e revela então o seu poder em uma ação. É o caso das palavras usadas em magia cabalística, magia natural, diversas práticas ocultas e em até práticas do mal. A razão desses poderes se dá pela vibração específica causada pela pronúncia e que aciona determinadas senhas nos campos energéticos adjacentes, alcançando os fins para os quais foram ali plantadas. É por isso que devemos ter muito cuidado com a pronúncia de nomes de seres, palavras ditas mágicas, fórmulas de magia e alta magia, etc. Vemos isso expresso no mito do gênio aprisionado na lâmpada e dos 3 desejos que ele pode realizar para aquele que o liberta. Originalmente, esse mito se refere a Atman, a fonte de força universal em nós, essa centelha universal que está onde está o coração humano, e nos nossos 3 centros de consciência. Mas o mecanismo do aquecimento da jarra por fricção, por vibração, nos leva à vibração causada pelo som, resultando, portanto, em uma fórmula vibracional. Pode ser emitida por fricção, pode ser emitida pelo verbo, por um determinado som. O que vale é a consciência que emite aquela vibração. É isso que determina se ela alcança a sua aplicação original, que está gravada ali por uma determinada consciência, e aí há entendimentos muito antigos que falam que um vegetal, por exemplo, a vibração que ele emite conta do nome dele. Então não é por acaso que os antigos nomearam os vegetais, os animais com determinados nomes. Eles possuíam essa capacidade natural da sua consciência de ler essas emissões ao seu redor. Originalmente, esse mito, então, se refere a Atman e aos 3 centros de consciência humana. Essa fórmula está, por fim, em tudo que existe, especificamente naquilo que foi nomeado. E sua intensidade varia com os valores próprios do que foi nomeado e de quem, do nível da consciência que os nomeou, que fez aquela gravação. Então, nós estamos falando, nesse momento, da chave vibracional, né? Da palavra aplicada para designar algo que existe no campo da matéria densa ou no campo da matéria sutil, por exemplo, as fórmulas mágicas. Pensar positivamente conta, pois o pensamento é vibração, possui cor e peso, e se carrega das energias e matérias de quem os emitiu, se agrupando ao redor da pessoa, o que explica por que se intensificam e também se acumulando nos ambientes. Né? Por isso que tem ditado assim, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, diga aonde tu vais e direis quem sois. Não tem os ditados assim? É exatamente por isso. E não tem a pessoa que fica obcecada por um pensamento, fica dominada por um pensamento, etc. É por isso que o pensamento é vibração, tem peso, né? Os conhecimentos herméticos, Egito, 3.000 anos antes de Cristo, é o período mais breve que se pode falar disso, na verdade isso é um conhecimento extremamente antigo, fala dessas coisas. Qualquer palavra é mantram, qualquer palavra é mantra, ou seja, ela se carrega, ela tem um significado e pode, dependendo da consciência, alcançar o seu significado original, e qualquer pensamento é vibração. O pensamento é vibração, o gesto, a fala, o silêncio é poderoso, né? O silêncio é poderoso. E uma pessoa em silêncio está emitindo um som, né? Que nós falamos no vídeo, no podcast ou no vídeo anterior, onde se fala do verbo divino e do verbo das coisas, né? Que é essa resultante do movimento das partículas ali que compõem os corpos, o físico, do qual trata a nossa ciência física, né, átomos e tal, e os outros que são compostos também de átomos em outros estados, outros níveis da mesma matéria. Então, para vencermos a Matrix,
As nossas falas precisam ser conscientes. E aí, se amadurecemos nessa consciência das coisas, das palavras que nomeiam as coisas, algo realmente poderoso virá a acontecer. As tradições o chamam de profetização, que é quando alguém diz algo que vai acontecer, e isso acontece. É evidente que isso ocorre porque houve uma fala consciente, tão consciente, de consciência tão abrangente, que alcançou um período muito longo na trilha do tempo. A trilha do tempo é cíclica, circular, tendendo naturalmente do círculo para a esfera. Da mesma forma que o quadrado tende para o cubo, o triângulo para a pirâmide, o quadrado retângulo para o cilindro. Já falamos de algo assim também num vídeo anterior, onde nós falamos da comunicação por palavras ou símbolos, como um círculo, por exemplo, pode ser um símbolo, por exemplo, da eternidade, e da comunicação em seguida por imagem. Aí agora nós já temos uma imagem, o círculo se transformou numa esfera, e por fim nós temos uma ideia. Essa é a esfera original onde a humanidade foi criada. Ela é criada então na sexta esfera, num complexo de 7 esferas. E nós existimos hoje numa casquinha da 7ª esfera. Nós ficamos do lado de fora disso, por isso a matéria é para nós tão material. O ar que nós respiramos, matéria. Em um dado momento, uma pessoa muito consciente, que amadureceu nisso, por muito refletir, meditar e contemplar essas coisas, esses conhecimentos, e observar a sua verdade na sua natureza própria, nos seus semelhantes, no seu despertar espiritual e na natureza ao seu redor, pela prática da palavra consciente, ou seja, pela prática do poder da palavra, ela tem a consciência elevada e, em um dado momento, pode penetrar a esfera do tempo e ler ou determinar o que vai acontecer pela emissão do seu próprio verbo, seu fiat lux. Ouça e reouça para entender. Estamos falando aqui do ponto de vista científico esotérico e que é uma explicação plausível que nos leva a concluir várias coisas daquilo que é. A fala acima, que demonstra a questão da comunicação por símbolo, por imagem e por ideia. E quando falamos de uma esfera, já como um símbolo e que ela se reveste de uma ideia, nós saímos de uma consciência racionalística para uma consciência afeita, receptiva à comunicação através das ideias, a comunicação que pode ser chamada de espiritual, de supermente, de futurológica, de original, e etc. E quando falamos, por exemplo, o ar que respiramos é matéria, a pessoa fala assim, e daí? Mas isso é lógico. A pessoa não entendeu, porque a pessoa não tem conhecimento para entender o que foi dito. Platão fala que os seres espirituais são chamados de pneumatikoi, quer dizer que eles funcionam através do pulmão. Se nós estamos funcionando com o nosso pulmão, absorvendo matéria, precisando de matéria para a gente continuar os nossos metabolismos, o nosso estado é muito exterior. Tá? Essa fala significa isso. Tem muitas falas desse gênero que a pessoa fica falando, a pessoa não consegue mensurar. Então, se somos conscientes desses conhecimentos, os colocamos em prática. Superamos as deficiências da Matrix e lhe acrescentamos algo da sua falência, da sua incapacidade crônica em nos ser um verdadeiro lar esse que buscamos, por isso, dia a dia evadimos. Então, o que a gente está falando aqui hoje? Nós estamos falando que a palavra, o uso da palavra, ele é extremamente importante para que aquilo que, de uma maneira imediata, é chamado de brechas na Matrix, de falhas na Matrix, e as há muito, seja, então, agravado pelo fato de nós estarmos conscientes da palavra e conscientes de que quando emitimos a palavra, um sim, um não,
um pode, um não pode, um deve ser assim, um deve ser assado. E se você colocar isso num dial é aquele negócio do rádio, onde você seleciona as rádios, você põe um sim de um lado e um não do outro, você vai ter 1 milhão de possibilidades ali no meio, ou de gradações tendendo para sim ou tendendo para não, mas elas precisam ser ditas de maneira consciente. E aí há um segredo que é como se você pegasse um prego numa madeira, e aí a gente vai lembrar da densidade de um e de outro, e a gente pode acrescentar algum conhecimento, porque esse dial ele fica muito longo, ele vai estendendo como uma reta infinita, e na verdade ele vai fazendo um círculo. Mas esse círculo precisa tender para uma esfera, percebe? Você tem um círculo aqui no meio, né? Depois você tem um círculo um pouquinho menor em cima e vai fazendo esfera para cima e para baixo. E se você pegar esse dial que é vertical e agora colocar um outro dial horizontal, e é aí isso que é a supermente. É algo em que a gente não escolhe raciocinar ou definir as coisas pelo fácil, pelo imediato, né? E é evidente que o fundamento dessas coisas ele vem de um ordenamento da mente cósmica e que ele é para nós dentro da Matrix basicamente binário. Ele é basicamente 0 e 1, ou 1 e ausência de 1, ou sim e não, ou pode e não pode, mas isso é dentro da Matrix. Porque de uma maneira mais ampla, o ser existe antes do questionamento se pode ou não pode. Os mitos demonstram isso. E num dado momento ele é empurrado para fora, para uma esfera de questionamento, e isso é uma experiência de seres extremamente poderosos. E são as experiências desses seres extremamente poderosos que nos aprisionaram dentro da Matrix. Então a Matrix é esse campo de reflexo imediato e acumulado ao longo do tempo, igual os pensamentos se acumulam nos ambientes, se acumulam ao redor da pessoa, se é acumulado dentro da atmosfera da Terra. Então há um campo espeleológico ao redor de nós e ele o tempo inteiro está recolhendo tudo o que nós fazemos, falamos, emitimos, pensamos, e isso é extremamente denso, porque isso existe há milhões de anos. Isso é tão antigo quanto a humanidade nesse extrato da matéria. E a partir do momento que uma pessoa está sendo gerada, ela está sendo refletida neste campo ao seu redor. Então nós podemos falar que há uma imagem, igual um avatar que a gente vê no Second Life, ou outro sistema aí que existe virtual para essas coisas, os joguinhos muito, né, nos ambientes de jogos muitos, né? Mas há um avatar, e também nas consciências lá dos algoritmos, né, já se usa esse termo aí no campo da IA, não é, mas é a consciência cabível naquele nível, o termo consciência é imediato, né? E há isso, então, também nos algoritmos, essa questão desse avatar. E neste campo de reflexo, que é a Matrix ao nosso redor, há também um avatar para cada pessoa, que é essa construção de tudo o que a pessoa fez, o que ela agiu, o que ela reagiu, o que ela teve iniciativa, o que ela foi induzida, o que ela desejou, o que ela sentiu, o que ela pensou, o que ela quis, decidiu. E tudo isso está ali registrado. Quando uma pessoa caminha dentro de si, trabalhando dentro de si com esses conhecimentos, ela começa uma organização e uma limpeza disso, de maneira que ela perde menos tempo com a ilusão, ela fica uma pessoa mais objetiva. Momento de sorrir é de sorrir, momento de estar alegre é momento de estar alegre, momento de estar exultante é momento de estar exultante, momento de estar normal é momento de estar normal. Tem momento que também existe, tem momento, tem também, e por aí vai, e a pessoa vai nesse seu ciclo pessoal, mas vai cada vez mais com consciência
E nesse estar consciente, ela vai se trabalhando de maneiras que ela fica mais objetiva no sentido das suas energias. E isso vai enfraquecendo o seu avatar que está na esfera reflexiva do mundo ao seu redor. Por isso que nos podcasts a gente falou que a reconstrução dos corpos permite vencer a morte, mas depois tem que ser vencido o espírito do mundo. Esses são termos da filosofia esotérica clássica e está inserido nas literaturas hoje religiosas mundiais dessa forma. Então, é possível, num dado momento, enfraquecer esse espírito do mundo que é formado por esses avatares de cada uma das pessoas. E aí essas pessoas são muitas, né? São 8 bilhões encarnados e mais de 70 bilhões desencarnados, né? Num processo aí que leva, numa média geral, assim, num chutão geral, evidentemente que há inúmeras, aquele dial das exceções, podemos falar, mas 1000 anos para um esvaziamento completo do ser e receber um outro corpo, uma outra oportunidade de formar experiência, de ativar essa central, essa fonte de força que está onde está o coração, liberar essa força, reconstruir os corpos e evadir com um grupo, e até que esse ser, então, amadurecido, é um termo também dessa filosofia clássica, antiga, se possa fazer isso. Mas, imediatamente, a falência da Matrix vem de nós, com esses atributos de consciência, de palavra, de atitude correta, né? Buda falou muito disso, né? A atitude que não contamina nem é contaminada, ela é correta, ela é na medida. E por ela ser na medida, o ser vai escolhendo cada vez mais um caminho onde ele não se contamina, onde ele não tende e onde ele cumpre, evidentemente, o seu papel, né? O seu papel social, familiar, para com o outro, para com o planeta, para com a sustentabilidade, para com tudo isso. E quando ele enfraquece esse avatar, ele enfraquece a conexão da Matrix consigo. É isso que permite a liberação dessa força e a reconstrução dos corpos, porque há um revestimento do seu ser com outra força que não está submetida às leis da Matrix. E isso é chamado de transmutação, né? Na alquimia, é a transmutação dos metais, e depois essa transmutação vai pegar também os outros elementos. E tem-se nisso vasta literatura mundial, nas várias épocas, e no campo esotérico muito, falando dessas coisas. Então, a falência da Matrix é, de fato, possível. E é devida a cada um de nós. E devido a cada um de nós se dedicar a isso, é que outras pessoas também reagem, né? E podem começar o seu processo e absorver conhecimento. E não precisam ficar perdidas procurando uma agulha no palheiro. A questão é interior. É interior. A questão é a consciência. Isso que nós pensamos que é a pessoa é a menor parte da consciência. Isso é a consciência cultural, né? A pessoa que estuda, a pessoa que tem um conhecimento, a pessoa que ouve um podcast e tal. Isso é a pessoa cultural, ela nasceu ali, começou ali com a mamãe, aprendendo, depois foi para a escolarização, e a escolarização definiu que ela seria apenas uma pessoa racional e não abriu os outros atributos dela. São esses atributos que são abertos quando a gente começa a atuar em consciência, começa a olhar para dentro, a perceber o tipo de sentimento que tem, perceber de onde está vindo o sentimento, de onde está vindo o pensamento, ver que a alimentação é extremamente importante, né? Se você comer um ser que vive numa esfera eletromagnética inferior, porque não tem os campos de pensamento que nós podemos ter acesso, evidentemente você vai ficar submetido com as suas energias àquela atmosfera alienada dos campos de pensamento, né?
Então é evidente que a alimentação conta, o que você bebe ou deixa de beber, o ambiente que você frequenta, as pessoas com quem você fala, aquilo, falamos disso em outro podcast recentemente, em que se vê e ouve aquilo que se coloca diretamente dentro da sua mente, que pelas comunicações lá que falamos também, e já citei nesse próprio podcast agora recente, a comunicação pelo símbolo, pela palavra, a comunicação pela imagem, a comunicação pelas ideias. Isso fica muito pasteurizado, fica muito bidimensional, fica muito simplificado, né, com as mídias para se alcançar muita gente, com equipamentos rudimentares, como são os nossos melhores equipamentos, ainda se compararmos com essas coisas que a gente está falando, do verbo, do pensamento, dos poderes latentes que estão lá em Atman e que precisam ser ativados nos corpos reconstruídos. E lembrando que isso é o entretenimento superior, isso é aquilo que Krishna chama lá no Bhagavad Gita de entretenimento superior, cabíveis à supermente, ou à mente abstrata, como está sendo usado nos nossos dias, né? Como falam lá os caras do passado, nos nossos dias está sendo usado esse termo. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Ouça, reouça, estude, vá no blog, dê uma olhada, lá tem os textos, você lê e isso vai por outros caminhos. É preciso sedimentar as informações no seu subconsciente para ir montando uma linha, transformá-la num círculo, transformar o círculo numa esfera e vigiar. Usar o poder da palavra, vigiar o que se fala, o que se não fala, o que se pensa, não se pensa, o que se sente, e pensar melhor, falar melhor, ser melhor. Compartilhe com quem tem a ver, dê seu like, comente no canal, consuma nosso conteúdo. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Contigo seguimos, contigo somos mais fortes. E aí conseguimos evadir. Os escritos antigos falam de uma multidão que ninguém poderia contar. É nisso que estamos.